Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 12. Das provações. 1. Fim providencial das provações. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, vós bem sabeis que eu vos amo. Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, vós que conheceis todas as coisas, sabeis que eu vos amo. São João 21. Deus nos faz esta mesma pergunta todas as vezes que põe à prova nossa virtude, pois Ele mesmo disse: Javé, vosso Deus, vos prova, para ver se vós o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômios 13:3. Não basta ao nosso Deus que lhe protestemos uma só vez o nosso amor. Ele não se cansa de nolo ver testemunhar sempre, pedindo-nos sempre novas provas. É que o nosso pobre coração é inconstante, suas afeições não têm sempre igual profundeza nem igual ardor. Deus quer que o amemos acima de tudo e que o nosso amor vá aumentando sempre. Ora, como esse amor encontra em nossas almas numerosos obstáculos, Deus quer vê-los vencidos e quer um amor mais forte, mais profundo, em virtude dos esforços que fizer e das vitórias que alcançar. Tal é o fim das provações. É fazer-nos experimentar este amor e fazê-lo crescer em nós. Ao enviar-nos a provação, Deus nos pergunta: Meu filho, tu me amas? Levas o amor até fazer por mim esse sacrifício, até praticar este ato de virtude que me alegrará e me glorificará? Se nos mostrarmos generosos, se dermos a Deus o que Ele nos pedir, poderemos responder-lhe: Senhor, eis aqui a prova de que vos amo. Por esse meio, repelimos e acabamos por destruí-los os obstáculos que em nós se opunham aos progressos do amor, e nosso amor, em cada nova prova, valentemente aceita, se purifica e fortifica. Como poderíamos aquilatar as nossas virtudes se não fossem experimentadas? As obras humanas só podem ser bem avaliadas pela experiência. Uma ponte sobre a qual devem passar trens expressos e pesados acaba de ser construída. As aparências são boas. Qual será a sua capacidade de resistência? Antes de aceitá-la, quem a encomendou exige que seja posta à prova. Quando vier a suportar pesadas cargas e for atravessada por carros rápidos, talvez os muros venham a ceder e os arcos a vergar, e então tudo desmorona. Ai de nós! É muitas vezes o que se dá com as virtudes humanas. Quantas pessoas aparentam um santo ardor, nutrem grande admiração pela virtude, apreciam os exercícios piedosos, as belas cerimônias, as leituras edificantes. Mas, se repentinamente sobrevêm tentações, se grandes contrariedades, reveses, enfermidades, contradições, se arremessam sobre elas, eis que suportam mal esses contratempos. Descobrimos então que suas virtudes são pouco firmes e mais brilhantes que sólidas. Vós que ensaiais apenas os primeiros passos nas veredas espirituais, que ainda não encontrastes senão encanto e alegria, preparai-vos para as provações. Jobe vivera longos anos na prática das virtudes familiares e sociais. Era, conta-nos o pai dos pobres, a vista dos cegos, o apoio dos aleijados, e todos lhe tinham consideração e amizade. Em sua presença, os velhos ficavam de pé, os chefes do povo continham suas palavras. E ele mesmo só desejava continuar esta vida virtuosa e suave. E eu me dizia: morrerei em meu pequeno ninho, depois de ter vivido longos dias sobre a terra. Jó 29:18. Quantas almas boas não fazem semelhantes sonhos? Que belo quadro pintam do futuro e numerosos servos de Deus,
principalmente aqueles que a experiência não instruiu. Servir a Deus fielmente, desempenhar-se dos deveres de piedade com desvelo e pontualidade, dedicar-se alegremente ao bem do próximo, quão belo, quão suave, quão consolador não é isso? Aplicar-me-ei com tanto gosto à oração, à leitura, à meditação, que encontrarei nesses exercícios toda sorte de doçura, e quanto mais progredir, tanto mais aumentará o meu fervor, tanto mais experimentarei esses transportes de amor, essas ternuras do coração. Ser-me-á fácil, então, entregar-me às obras de caridade, de instrução, de dedicação, de zelo. Mostrarei tanta afeição àqueles a quem me dedicar, que certamente lhes ganharei os corações. Quero ser prudente, bom, terno. Quero dispensar-me, sem me poupar. O meu próximo não poderá negar minhas qualidades, ser-me-á grato pelos meus serviços e mostrar-se-á reconhecido e afetuoso. Assim se passará a minha vida, e morrerei tranquilo no meu ninho, abençoado por Deus e querido dos homens. Talvez tenhamos embelezado um pouco esses sonhos de mocidade. Entretanto, quem ousará negar que tenha sonhado algo de semelhante? Quem, ao abraçar um estado de vida, não o viu sob cores sedutoras? Que jovem, que donzela, no momento de contrair núpcias ou de empreender uma vida de boas obras, que seminarista às portas do sacerdócio, que noviço exercitando-se a vida religiosa, não viu apresentar-se a seus olhos um futuro risonho e suave, honroso e próspero? Tudo não é ilusão nessas esperanças que concebem os jovens corações. É grande a parte da verdade. Sim, o futuro que lhes prepara o Deus que tantos ama é um futuro feliz e brilhante. Se lhe forem plenamente fiéis, as virtudes que praticarem serão mais meritórias do que supõem. As obras que realizarem serão mais gloriosas para Deus, mais úteis para a Igreja do que pensam. Eles exercerão, porém, essas virtudes e executarão essas obras de uma maneira diferente do que imaginam. As provações que os aguardam serão o principal meio de os purificar, de os fortalecer, de fazer deles dedicados operários do Senhor. 2. Exemplos de provações enviadas pelo Senhor. Mesmo na antiga lei, antes dos exemplos do homem-deus, e quando a justiça divina se exercia por sanções temporais, punindo as desordens e recompensando as boas obras na vida presente, o Senhor, para assegurar-se da fidelidade de seus servos, punha-lhes a virtude à prova. Abraão deixará o seu país por ordem de Deus, sem saber qual o motivo desse exílio. Acreditará, apesar de todas as aparências em contrário, na palavra do Senhor que lhe promete um filho em sua velhice. Enfim, mostra-se-á pronto a imolar ele próprio este filho amado. Isaque, em 20 anos de casamento, esperará uma prosperidade, e a esperará, porque Deus lhe a prometera. E finalmente Esaú e Jacó vêm no mundo. Viverá como estrangeiro por entre povos diversos e permanecerá fiel ao verdadeiro Deus no meio de idólatras. Jacó, expulso da casa paterna pela cólera de Esaú, reduzido a servir a Labão durante longos anos, privado de seu filho José, nunca perderá a confiança em Deus. Dos filhos de Jacó, José, o mais virtuoso, é também o mais provado. Será, porém, fiel a Deus, casto, afronta a cólera da mulher de seu patrão, para não macular a sua pureza. Mostra-se indulgente, bom e suave para com os irmãos, que haviam sido tão cruéis para com ele. A história da saída do Egito e da permanência dos hebreus no deserto é notável pela alternativa de grandes benefícios que Deus prodigalizou ao seu povo e de provações às quais ele o submeteu constantemente. Javé, aquele que é, deu a Moisés e a Araão
o poder de operar milagres. À vista desses prodígios, e ao ouvir esses dois mensageiros de Deus lhes prometerem a salvação, os israelitas sentem uma grande alegria. Mas Deus, para lhes tornar mais meritória e a confiança, permite que o Faraó, longe de lhes dar a liberdade, lhes torne mais duro o cativeiro. É a primeira prova, mal recebida, pois o povo começa a murmurar. Vencido pelas 10 pragas que afligiram o Egito, mas pouparam sempre os hebreus, Faraó deixa-os partir, para logo depois ir persegui-los. Ante a ameaça, os hebreus, que deveriam estar saturados de confiança à vista dos recentes prodígios, como também por outro grande milagre que acabam de ver e vem ainda, o da nuvem refrescante e luminosa, recomeçam todavia a murmurar. Dá-se então a passagem do Mar Vermelho, nova prova evidente da proteção divina. 3 dias depois, ao chegar em Mara, o povo só encontra aí fontes amargas. São novas provas, seguidas de novas murmurações. Deus permite mais um milagre. Moisés torna potáveis as águas salobras. Passados alguns dias, os víveres vêm a faltar. Deus quer um novo ato de confiança, a que certamente tem direito. Redobram os queixumes. Deus dá então a seu povo maná. Em Rafidim é a seca. As águas estão estancadas no oásis. Outra provação mal recebida. Deus, entretanto, faz novo milagre e a água brota do rochedo. No Sinai, manifesta com brilho seu poder e sua majestade. Os relâmpagos cintilam, os trovões reboam, e a voz de Javé se faz ouvir de todos, e clama o decálogo. A fé do povo já está bem amparada e deve ser capaz de suportar qualquer provação. O Senhor lhe dá então a ocasião de se exercitar e durante 40 dias retém Moisés sobre a montanha. Em vez de permanecer fiel, esse povo ingrato, que entretanto cada dia se alimentava com maná e gozava da coluna luminosa, prostra-se diante do bezerro de ouro. Ao deixar o Sinai, os hebreus sofrem com a caminhada, não sabem suportar esta fadiga, e murmuram de novo. Um fogo vingador os castiga, e Moisés deverá, como nas revoltas anteriores, interceder para fazer cessar o flagelo. Então o bando de estrangeiros, que os hebreus haviam trazido consigo do Egito, levanta novas queixas, e o povo lhes faz eco, lamentando não ter para comer senão o maná. Deus os castiga, concedendo-lhes o que desejavam, codornas em tal quantidade que adoecem por devorá-las. Em Cádiz, o Senhor manda que 12 exploradores inspecionem o país de Canaã. Ao voltarem, suscitam o desânimo e o povo murmura com eles. Desta vez o Senhor, indignado com tanta ingratidão, interrompe-lhes a marcha, condena-os a ficar 40 anos no deserto e proclama que nenhum daqueles incorrigíveis murmuradores entrará na terra prometida. E esse povo de Israel, porque era sensual e não queria tolerar privação nem sofrimento, suportou muito mal múltiples contrariedades. Para Moisés, encarregado de conduzir toda esta multidão, essas tribulações foram ainda mais penosas do que para o próprio povo. Mas a fé, a confiança e o amor desse grande servo de Deus foram tão fortes quanto foram fracas as virtudes dos israelitas, e as provações que tornaram tão culpados os hebreus tornaram-no a ele cada vez mais santo. A história de Davi, de Elias, de Eliseu, de Tobias, de Jó, mostra-nos sempre a virtude posta à prova, saindo triunfante de todas as lutas, fortalecendo-se e crescendo com as vitórias. Quando Jesus veio à Terra, ele soube, por seus exemplos divinos, por suas palavras tão santas e tão persuasivas, tornar a virtude atraente. Depois, porém, de haver exortado, esclarecido e comovido seus ouvintes, não deixava de pô-los à prova,
e de lhes fornecer a ocasião de fortalecer sua virtude. Não muito longe de Cafarnaum, Jesus opera o grande milagre da multiplicação dos pães, dando deste modo aos galileus um maravilhoso auxílio para lhes fortificar a fé. A confiança da multidão é tão grande, seu entusiasmo é tal, que o querem proclamar rei. No dia seguinte, na sinagoga, Jesus propõe a esses mesmos homens o mistério eucarístico. Anuncia que lhes dará a sua carne a comer e seu sangue a beber. Propositalmente, ele deixa velar, por densa nuvem, tão inefável mistério, e às objeções prementes que lhe fazem, responde por afirmações categóricas, pondo assim à prova a fé e a confiança daquela gente. Infelizmente, que proveito tiraram eles desta aprovação? A partir desse momento, muitos de seus discípulos o abandonaram, e entre os murmuradores e os incrédulos houve um apóstolo, Judas, a quem Jesus, nesse dia, qualificou de demônio. São João 6,70. Esses rebeldes foram os que se amavam a si mesmos mais que a Jesus. Quanto aos amigos verdadeiros, o amor fê-los compreender que Jesus não lhes podia propor coisa tão grosseira como a de fazê-los devorar sua carne como se devora uma comida, e imaginaram que, sendo Jesus tão poderoso, tão bom, tão sábio, devia saber bem o que dizia e possuir meios que desconhecemos de dar o que prometia. Não tinha ele, como lhe diz São Pedro, palavras de vida eterna? Aqueles que raciocinaram desse modo tiraram proveito da aprovação, cresceram na fé e no amor. A mesma aprovação fortificou, pois, a uns e afastou a outros, operando cisão entre os bons e os tíbios. Jesus procedeu da mesma forma com seus compatriotas de Nazaré. Começou por impressioná-los com sua eloquência toda celeste. Todos lhe prestavam testemunho, admiravam as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. São Lucas 4:22. Já conheciam os milagres estupendos que ele opera, e aqui se aliara uma prova admirável de sua sabedoria divina. Nada, pois, lhes faltava para que acreditassem em sua palavra, quando lhes declarou que era o enviado de Deus. Mas eles desejavam ver Jesus operar diante deles prodígios que lhes satisfizessem a curiosidade. O Salvador declarou que não o faria. Queria provar-lhes a fé, e a aprovação era fácil de suportar. Eles, porém, se irritaram, e, entregando-se à sua cólera, quiseram precipitá-lo do alto da montanha, situada ao sul da cidade. A aprovação que os devia ter santificado motivou a sua perda. Quando Jesus foi a Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, suas palavras causaram logo admiração entre os judeus e fez nascer neles a fé. Por falar assim, muitos acreditaram nele. São João 8:30. Eles haviam também presenciado milagres suficientes para que a sua fé se robustecesse. Jesus então os pôs à prova. Disse-lhes que a verdade os tornariam livres, e essa palavra lhes ofendeu o amor próprio. Nós nunca fomos escravos de pessoa alguma, replicaram altivamente. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E procura esclarecê-los, mostrar-lhes os seus erros. Quanto mais, porém, lhes recorda os deveres, tanto mais eles se irritam. Jesus continua a falar-lhes brandamente, mas afirma sua divindade e declara existir antes de Abraão. Então eles tomam pedras e querem lapidá-lo. Eram relativamente pequenas e proporcionadas à sua pouca virtude as provações impostas a esses israelitas grosseiros e ignorantes. As almas mais adiantadas e que Jesus amava de modo particular, ele impunha outras, bem maiores.
Num dia em que se dirigia a Jerusalém, passando pela Pérea, um jovem, um dos grandes do país, foi-lhe ao encontro, perguntando-lhe: Bom mestre, que devo eu fazer para obter a vida eterna? Era um mancebo bom e virtuoso, que observara fielmente desde a infância as leis divinas. Jesus fitou-lhe os olhos e amou-o. E porque o ama, vai submetê-lo a uma grande provação, propor-lhe um grande sacrifício. Uma coisa te falta: se quiseres ser perfeito, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Venha então e segue-me. O jovem não se aproveitou da prova, não quis ser perfeito e afastou-se triste. A mulher cananeia foi mais prudente. O Senhor, que era tão compassivo, que frequentemente, como em Naim, não esperava que lhe pedissem para operar milagres de bondade, desejava vivamente atender-lhe o pedido. Entretanto, começou por repeli-la duramente. A prova, porém, fez resplandecer a humildade e a grande confiança dessa pobre mãe. As duas irmãs de Lázaro eram almas de escol, muito queridas do Divino Mestre. Por ocasião da enfermidade de seu irmão, elas se apressam em mandar ao Senhor esta comovente mensagem: Senhor, aquele que amais está doente. E eis que Jesus não somente não responde, mas não se mexe. Demora-se ainda 2 dias no mesmo lugar, deixando morrer o seu amigo. Depois, quando já havia 4 dias que Lázaro jazia no túmulo, Jesus vai a Betânia. As duas irmãs não se melindram com a aparente frieza do Mestre, que bem teria podido livrar Lázaro da morte. Aceitaram perfeitamente essa dura prova, sem se queixarem, sem duvidarem um instante da bondade, do amor de Jesus. Em Marta foi a resignação, em Maria o abandono. Tendo elas respondido tão bem à expectativa do Salvador, foram recompensadas pela ressurreição do irmão. Essa ressurreição foi um grande milagre, o maior que tenha operado Jesus, e toda a cidade de Jerusalém, que conhecia Lázaro e sabia de sua morte e de seu sepultamento, ficou certamente edificada. Jesus já havia dado provas suficientes de seu poder, de sua virtude, de sua sabedoria. Porém, esse novo prodígio impressionou o povo. Muitos, diz São João, acreditaram nele, tanto que os inimigos do Salvador se perturbaram vivamente. Se o deixarmos continuar, todos acreditarão nele. São João 11, 45, 48. Segundo a regra geral, também esta fé dos judeus precisou ser posta à prova, e isso se deu logo depois. Esse Jesus, que operou tantas maravilhas, a quem, no seu entusiasmo, receberam em triunfo, eles o verão alguns dias mais tarde preso por seus inimigos, amarrado, maltratado, escarnecido, flagelado, crucificado. E nada mais restará do seu poder. Somente a sua doçura sobre-humana, a sua paz, a sua calma, atestarão ainda a sua divindade. Alguns, como o centurião e Nicodemos, se deixam impressionar antes pela sua bondade e sua paciência celeste, do que pelas suas fraquezas aparentes. Sua fé sai da prova fortalecida e maravilhosamente esclarecida, enquanto outros se escandalizam e a fé nascente se extingue. Quando Jesus subiu ao céu, continuou a provar seus amigos, e a vida de seus apóstolos foi uma longa série de tribulações. E Jesus ainda faz o mesmo. A aprovação é a lei universal, e os amigos de Jesus a experimentam mais que os outros. 3. Efeitos, proveitos ou funestos das provações. A provação é, portanto, algo de providencial, que nos solicita, ou mesmo nos obriga, a praticar uma virtude num grau mais perfeito e mais custoso à natureza. Por vezes, um acontecimento nos põe em presença de deveres a que não nos podemos furtar sem nos tornarmos culpados. Talvez seja uma perseguição
que obrigue o cristão a fazer atos de renúncia e de energia, sem os quais violaria os direitos de Deus e da Igreja. Ou talvez Deus prove a nossa generosidade, dificultando-nos a prática dos conselhos evangélicos. Nesse caso, recuar não é cometer uma falta, mas é afastar-se da perfeição. Existem provações grandes e provações pequenas, provações exteriores e provações íntimas, conhecidas apenas de quem as sofre. Ora, teremos que trabalhar e nos esforçar, e então é nossa dedicação que é posta à prova. Ora, teremos que renunciar ao trabalho e sofrer, e então é nossa paciência que é experimentada. Outras vezes será a confiança, o perfeito abandono que Deus quererá despertar. Pessoas que até então viviam calmas, têm repentinamente sentimentos violentos de antipatia que lhes dificultam muito a prática da caridade. Ou então, ao contrário, sentem em seu coração simpatias muito vivas, e então deverão suportar duros combates para desapegar-se e chegar a um amor sobrenatural. Há provações que são decisivas numa vida. Quando em 1790 foi votada na França a lei infame da Constituição Civil do Clero, a aprovação foi grave para os ministros de Deus. Na diocese de Angers, a maioria do clero permaneceu fiel. O padre Gruget, recapitulando paróquia por paróquia a história dessa infeliz tentativa de cisma, diz que quase todos que se recusaram a prestar o juramento cismático eram sacerdotes muito estimados e verdadeiramente virtuosos, e os que traíram os seus votos eram quase todos sacerdotes pouco sérios e pouco considerados. Os primeiros fizeram o que era de se esperar, os segundos o que era de recear. Houve, entretanto, certas exceções. Alguns padres dignos e piedosos sucumbiram à prova, e outros levianos e mundanos cumpriram corajosamente com seu dever. Ora, os primeiros depois da queda, ao menos os que não se retrataram imediatamente, caíram cada vez mais baixo, chegando até a perseguir seus companheiros que permaneceram fiéis, enquanto os segundos, ao contrário, se tornaram homens de virtude. A todos nessas circunstâncias tão graves, Deus havia perguntado: meu filho, tu me amas? Aqueles que lhe recusaram seu amor afastaram-se cada vez mais do Divino Mestre. Mas aqueles que, ao contrário, fizeram um ato de amor generoso e forte, aproximaram-se dele, unindo-se mais firmemente a Deus. As pequenas provações duram toda a vida. Além das práticas de virtude que escolhemos pessoalmente ou às quais nos obrigam os deveres de Estado, as diversas circunstâncias nos hão de impor sempre muitas outras ocasiões de paciência, de renúncia à nossa vontade, de serviços a prestar, de dedicação a exercer. Elas fazem de tal modo parte da vida humana que apenas convém mencioná-las no número das provações. No entretanto, se soubermos aproveitá-las e praticar as virtudes inerentes delas, retiraremos grandes frutos. Outras provações menos comuns, mas inesperadas, pedem maior coragem e maior fidelidade. Elas parecem ter sido preparadas particularmente pela providência para darmos provas insígnes de amor e adquirirmos grande firmeza e generosidade no seu serviço. Ai de nós! Para muitas almas, em vez de levá-las ao seu fim providencial, ser-lhes-ão o escolho em que lhes naufraga a virtude. Quantas pessoas, depois de terem dado doces esperanças, causam amargas decepções, porque foram infiéis no momento da provação. Nota: o padre Faber, Progresso na Vida Espiritual, capítulo 19, indaga qual a causa da decadência dessas almas que, tendo começado bem, vêm mais tarde a perder o fervor, e atribui tão deplorável relaxamento ao fato de não terem tido um verdadeiro arrependimento de suas faltas.
Parece-nos antes aparência de fervor, e é justamente por nunca terem sido bastante generosas que não tiveram luzes bastantes para compreender todo o horror de suas faltas, nem amor para chorá-las. Tauler, edição de Súrius. Primeiro sermão para a circuncisão indica 3 causas frequentes que levam ao relaxamento e, portanto, ao afastamento de Deus. Uma afeição desregrada e não combatida, falta de humildade ou então pouco recolhimento. Não seria mais justo dizer que as almas se relaxam porque, sendo infiéis à graça, recusando os sacrifícios e rezando sem fervor, não sabem aceitar as provações que Deus lhes envia a fim de levá-las a morrer a si mesmas, e não querem renunciar-se? Então essas provações, que deveriam aumentar e aperfeiçoar sua caridade, aumentam ao contrário o amor de si mesmas, arrastando-as a cometer faltas que acarretam grande diminuição do fervor primitivo. Quantos cristãos, depois de haver recebido uma boa educação, deixam o exercício da virtude e abandonam até os deveres essenciais da religião? Quantas almas piedosas ficam em meio caminho da perfeição, porque, nas ocasiões difíceis, demonstram pouca generosidade? As provações representam, pois, em nossa vida espiritual, papel saliente e são fatores decisivos de progresso. As almas mais santas são aquelas que suportaram provações maiores, mais numerosas, que as aceitaram com mais coragem e mais amor. As almas medíocres são as que, sem serem inteiramente rebeldes, revelam pouca energia. Evitam as grandes faltas, mas não praticam senão uma virtude trivial. Suas provações, tidas sempre por elas em conta de grandes, foram na verdade pequenas, pois Deus soube poupar-lhes as lutas que teriam sido incapazes de suportar bem. As almas infiéis são aquelas que, no dia do combate, sucumbiram e se afastaram de Deus. 4. Meios para bem se aproveitar das provações. Que nos cabe fazer nas horas de crise? Antes de tudo, redobrar as orações e pedir forças e coragem. Falaremos em breve da oração. Digamos somente aqui que as almas que não rezam sucumbem sempre. As que rezam sem fervor ou deixam de rezar, caem ou não tiram proveito da provação. As que redobram de insistência junto a Deus para obter não o repouso, mas a coragem do sacrifício, que perseveram na oração enquanto dura a luta, saem sempre vitoriosas. Oremos, pois, e oremos mesmo quando somos provados. Oremos e amemos. Já que as tribulações têm o fim especial de manifestar e consolidar o nosso amor, devemos, quando a experimentamos, exercer esse amor. O grande obstáculo ao amor de Deus é o amor de nós mesmos. Tornaremos nossas provações salutares se nos esforçarmos por nos esquecer e fizermos pouco caso de nós mesmos para não procurarmos senão a glória, senão os interesses de Deus. Quantas pessoas demasiadamente amigas de si mesmas entristecem-se e queixam-se quando Deus as experimenta. Perdem a coragem e sucumbem, porque pensam demais na dificuldade, porque se detêm muito a considerar seus sofrimentos. Tendemos sempre a aumentar os nossos males e a exagerar as dificuldades de nossos atos, pois a imaginação procura nas provações exercer a sua influência enganadora e diminuir a nossa coragem. Quando os soldados, nos horrores da guerra, querem ganhar terreno e expulsar o inimigo de suas trincheiras, eles se precipitam ao primeiro sinal, sem demorar, sem hesitar, sem indagar se serão contidos em sua carreira. Quanto mais impetuosos for o entusiasmo, tanto maiores probabilidades terão de vencer. Assim também devemos nós, com generoso entusiasmo, atirar-nos ao sacrifício, quando esse se nos apresenta, vendo somente a Deus e o nosso dever.
Por vós, meu Deus, devemos dizer, se sobrevier algo de penoso a praticar. Tudo quanto quiserdes, meu Deus, contanto que eu vos ame. Deve ser o grito de nosso coração quando tivermos que exercer um ato de paciência, sofrer qualquer dor, revés ou humilhação, ou então, pensando na Igreja, no reino de Deus, na salvação das almas. Tudo quando quiserdes, meu Deus, contanto que os homens vos amem. São Francisco de Sales nos propõe, como acabado modelo a imitar em nossos sofrimentos, a filha de um cirurgião, que doente e precisando ser sangrada, contentava-se em repetir enquanto o pai lhe lancetava a veia: meu pai me quer bem e eu sou toda dele. Amor de Deus, capítulo 9, 15. Ela não tomava em consideração seu mal e nada perguntava. Bastava-lhe exercer o seu amor. Tal é o abandono das almas plenamente unidas a Deus. Quanto mais se esquecem de si mesmas, tanto mais Deus faz pensar em suas bondades, em suas amabilidades, penetrando-as de zelo pelos seus interesses e pela sua glória. Então, quando Deus lhes puser à prova sua virtude, o amor que obtiveram e que Deus conserva em seu coração, suaviza-lhes os sacrifícios e lhes garante a fidelidade. Saibamos amar assim, e cada uma de nossas provações nos tornará mais amantes e mais amados do Deus do amor.